Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Vamos falar sobre o capítulo 14 e 15. A América Espanhola, né? Vamos falar sobre a América Espanhola e também sobre a expansão americana, beleza? Desde já deixem o seu like, né? E espero poder estar contribuindo um pouco mais para o conhecimento de vocês, beleza? Nós estamos aí encontrando os Estados Unidos que no início do século XIX tem aí um grande aumento populacional, né? E ele precisa adquirir novas terras. É lógico que dentro daquele grande território, vasto território que ele tem ali, ele tem poucas terras essas que são as 13 colônias que estavam recém-independentes, né? Tendo aí em 1776 cerca de 3,5 milhões e 7 milhões já em 1801, 7 milhões mais ou menos, 7 milhões e pouco de pessoas já em 1801. Já os imigrantes europeus começaram a vir também em massa para os Estados Unidos, né? Também nós temos aí, devido, né, os europeus eles passam a vir para cá, para a América, devido às más condições na Europa, por exemplo, né, graves crises que estavam acontecendo na Europa naquele momento, né, revoluções, haja vista que nesse período lá em 1801, por exemplo, nós estamos... a França está passando por um momento aí, 1801, lá a partir de 1804, perdão. A França está passando por um momento aí, um distúrbio muito grande, com a ascensão de Napoleão, né? Enfim, a Europa, né? Enfim, as terras disponíveis nos Estados Unidos, que eram muitas terras que ainda estavam disponíveis para utilização. Nós temos a necessidade de mão de obra nos Estados Unidos, porque com o refino do trabalho, né, o aumento das necessidades daquele local, das colônias que existiam ali, né, agora uma vez Estados Unidos, eles precisavam de muita mão de obra. A busca também de terras e pastagens, né, também foi um dos motivos da expansão aí para conquistar e conseguir novas terras americanas, novas terras nesse continente. A doutrina como que houve uma justificativa para expansão desse território, sendo que também nesse território havia também uma quantidade muito grande de indígenas que foram totalmente massacrados pelos americanos. A doutrina do Destino Manifesto, né, que através de jornais, publicações de jornais, eles diziam que os Estados Unidos estavam predestinados a dominar toda a América, fazendo aí assim um país grande, um território grande, uma nação grande. E esse foram um dos motivos, né, da expansão para o oeste, beleza? Então, esses foram os fatores que fundamentaram essa expansão, que já no início aí do século XIX vai fazer dos Estados Unidos uma das grandes potências mundiais já no final do século XIX. Eles começam a descobrir ouro, né, em 1848, que provoca aí uma grande corrida em busca do ouro nos Estados Unidos. Também nós temos as anexações territoriais, como por exemplo a Louisiana, que é um vasto território que foi adquirido pela França, foi comprado da França. Também a Flórida, que foi comprada da Espanha, e também o Alasca, que foi comprado pelos Estados Unidos. Houve também um acordo com a Inglaterra pela região do Oregon e uma guerra que foi travada entre os Estados Unidos e o México, que fez com que os americanos eles anexassem a região do Texas, México e Novo México e Califórnia, tá bom? Essa foi uma guerra feita contra os mexicanos, que os americanos saíram vencendo. Várias regiões foram anexadas e, como consequência desse avanço americano, nós temos aí o crescimento demográfico, o crescimento americano, que foi um crescimento absurdo, né, com incentivo de imigrantes, né, da vinda de imigrantes de várias áreas da Europa, geralmente homens brancos, né? 9 milhões de pessoas existiam na América em 1820, e aí em 1860 já ultrapassa 30 milhões de habitantes, né? Os imigrantes estavam sendo sempre
a imigração incentivada sempre pelo governo, até mesmo por um tratado que eles fizeram, uma lei que foi 1862, que estimulava a apropriação de terras. Eles fizeram como se fosse uma reforma agrária, né? Eles davam legitimidade à terra caso o produtor ficasse nessa terra por mais de 5 anos. Ganhava o documento dessa terra, tanto sendo grande quanto sendo uma propriedade privada. Isso também fez com que os indígenas americanos fossem massacrados. Já falei um pouco sobre eles antes, mas é importante que, para resolver a questão dos indígenas, no interior dos Estados Unidos, muitos indígenas foram mortos, milhares foram mortos, outros foram assimilados pela cultura e outros colocados em reservas sem muitas condições de vida. Tá? O desenvolvimento econômico que aconteceu dentro dos Estados Unidos foi o aumento do mercado consumidor e da oferta de mão de obra, que aumentou muito o mercado consumidor interno americano, se bem que também durante esse período lá da era napoleônica, lá já no início do século XIX, nós temos, os americanos eles precisavam diferenciar um pouco os seus recursos, justamente também porque lá na Europa Napoleão tinha feito o bloqueio continental e atrapalhado aí as ações comerciais americanas. Temos a grande disponibilidade de matéria-prima que os americanos dispunham dentro do seu próprio território e também a expansão da indústria e o aumento da produção agrícola, tá? A produção agrícola, pecuária e as atividades comerciais e mineradoras. Isso fez com que os Estados Unidos, em tão pouco tempo, em 100 anos mais ou menos, menos de 100 anos, eles conseguissem se tornar uma grande potência mundial, tá? Tanto uma grande potência econômica, política e também militar, beleza? Mas o militar ele vai ser deixado um pouquinho de lado. A princípio, no momento, nós temos uma grande expansão econômica acontecendo nos Estados Unidos como resultado dessa política de expansão territorial e também de imigração, né? Aumentar o número de pessoas vindo para os Estados Unidos. Com esse grande crescimento, aumentou também as disparidades e diferenças entre algumas regiões dos Estados Unidos, como, por exemplo, a região do Norte, Centro e Sul. A região do Norte era uma região industrial, tá? Com uma forte burguesia e um grande número de operários que trabalhavam lá na região Norte. Já no Centro e Oeste, né, nós temos aí uma região agropastoril formada por colonos e também desbravadores. Pessoas que tinham ido para lá para plantar, para desenvolver a região também de forma agrícola, né? Aproveitando aí as terras férteis, utilizando aí para a agricultura. E também temos no Sul, que é caracterizado pelo latifúndio agro, uma eleição do presidente Abraham Lincoln, que foi presidente eleito para o Norte, né? Como presidente, o Sul viu as suas pretensões políticas ameaçadas. O que ele fez? Eles resolveram se separar, se emancipar do resto das colônias. Isso causou um grave problema político e também problema político e econômico. Mais político do que econômico, mas ali naquele momento, querendo fazer essa separação dos Estados do Sul, que era algo ilegal, né? Começou aí, se deu início na Guerra de Secessão, em 1861 a 1865, que foi a Guerra Civil Americana, onde o Norte lutou contra o Sul e onde você tem aqui no Norte o Partido Republicano, tá? Que era protecionista e abolicionista. No Norte você tem o protecionismo, né? Porque eles queriam o desenvolvimento da indústria e do processo econômico nacional, né? aumentando o preço de produtos que vinham de fora. Já no Sul, você tem os confederados, que é o partido hoje, né? Nós temos aí o Partido Democrata. Ele era a favor do livre-cambismo, né? Que era o não controle aí da questão alfandegária, uma liberdade maior nessa questão alfandegária, e também eles eram escravistas. Justamente também porque o produto para o Sul, tá? O Sul ele vendia produtos para fora. Então ele exportava produtos. Então por isso que eles não queriam uma intervenção tão grande no processo aí de venda de produtos para o exterior, tá? A causa imediata, como eu falei, foi
foi a eleição onde Abraham Lincoln foi vitorioso, foi levado a presidente em 1860. Em 1861, os estados resolvem se separar. Em 1863, nós temos a abolição da escravidão. E em 1865, a derrota do Sul ela é declarada por Abraham Lincoln. Tá? E também, meses depois da vitória, Abraham Lincoln ele é assassinado. Tá bom? Nós temos esse movimento aí dessa guerra que aconteceu. O norte venceu porque as indústrias ficavam ali no norte, o norte era muito melhor para poder, muito mais eficiente na construção de armas e também na produção de alimentos. O sul ele era agrícola, mas não tinha ele não tinha como produzir muitas armas, mas em compensação eram pessoas mais treinadas. Mas o sul acabou perdendo, beleza? Como consequência dessa guerra, nós temos aí 600 mil mortos, e também a supremacia política e econômica dos estados do norte sobre os estados do sul. Tá? Crescimento da indústria, a transformação dos Estados Unidos como uma grande potência capitalista nesse momento, e também nós temos os negros que passam a ser livres, mas não são inseridos na sociedade. Não há uma política de inserção desses negros libertos na sociedade, isso não existe lá. E já nos estados do sul, devido à abolição da escravidão, que foi um fator também que foi fundamental para a guerra, porque muitos negros que estavam no campo de batalha também passaram a lutar em prol do norte, devido à abolição da escravidão, isso influenciou muito, e também desde o momento que Abraham Lincoln acaba com a escravidão no meio da guerra, a escravidão passa também a ser uma questão de guerra. E aí nós temos o revanchismo entre os brancos sobre os negros, e que cria aí um processo de segregação que só vai que existe até hoje, né? Mas só vai ser amenizado com as leis lá de 1965, a partir depois do apartheid americano, lá das lutas contra a segregação racial nos Estados Unidos. Também nós temos o surgimento aí de grupos racistas no sul, como por exemplo a Ku Klux Klan, que surge também após essa Guerra Civil Americana. Tá bom? Então, vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Primeiro temos que ter em mente que o século XIX, né, foi um século bem movimentado e agitado. Ele recebeu influências dos séculos anteriores e de movimentos que vieram anteriores a esses movimentos aí da Revolução, da independência da América Espanhola. Mas precisamos ter em mente aqui que tudo aconteceu aí a partir da influência do Iluminismo, né? Primeiro movimento, que foi o movimento aí de luzes, né? Da razão, da utilização da razão, da liberdade, da igualdade, e que influenciou em muito as ideias da revolução, da independência da América. Eu estou falando revolução direta, né? Meu Deus, tanta revolução, estou dando aula de tantas revoluções que o negócio a cabeça está pulando. Mas essas ideias, quando chegaram da Europa na América, trouxeram conceitos de uma luta que eles poderiam fazer de forma real contra a monarquia. E aí, junto com o Iluminismo, posteriormente, nós temos a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, em 1776. A independência dos Estados Unidos foi um exemplo de como uma colônia pode se voltar contra a metrópole e vencê-la em uma disputa por liberdade. Então, a independência da América, ela serviu de exemplo para todas as nações ou para todas as colônias que existiam na América Espanhola. Uma outra coisa que nós temos que pontuar é a Revolução Francesa de 1789, que também veio com ideias de igualdade, liberdade, e aqui nós temos a prova cabal de que há e tem condições de uma colônia ou até mesmo poderes que estão dominados pela tirania do absolutismo, poder se soltar das amarras do absolutismo e experimentar áreas de liberdade. Tá? Nós temos também, junto com isso, a Era Napoleônica, que também teve um fator fundamental, porque
após a Revolução Francesa, né, nós temos aí a instalação da Era Napoleônica. Durante a Era Napoleônica, houve as chamadas guerras ibéricas, invasões ibéricas, onde Napoleão invadiu a Espanha e Portugal e colocou lá familiares deles. Então, como por exemplo na Espanha, foi retirado o rei e foi colocado um primo de Napoleão, se não me engano. Esse movimento fez com que os laços com a colônia se enfraquecessem. E lá na América Espanhola, os laços com a América Espanhola estavam fracos, dando aí mais liberdade aos crioulos poderem se instalar e aumentarem o seu poder, aumentar a sua expansão política, né? O seu controle político. E também com a Era Napoleônica nós temos o bloqueio continental, que fez com que a Inglaterra precisasse de mais espaço. Fez a Inglaterra buscar aí novas regiões, já que ela não podia vender produtos para a Europa. O bloqueio continental foi que Napoleão proibiu a Europa de comercializar produtos com a Inglaterra. Isso fez com que a Inglaterra buscasse novos mercados. Nesse buscar de novos mercados, a Inglaterra ela incentivou e apoiou os movimentos de independência dentro da América. Um exemplo aí da independência é, por exemplo, a Argentina, que após a prisão de Napoleão, houve o Congresso de Viena, que, de certa forma, tinha como objetivo restabelecer os poderes das colônias e também dos reis, né, com poder lá de legitimidade, e querendo causar uma restauração da América Espanhola como uma colônia. Foi isso que o Congresso de Viena e também a Espanha ela buscou fazer. Só que batendo aí de frente com os interesses dos crioulos locais, que já viam o processo de independência como algo já cristalizado, eles não aceitaram isso. Os caudilhos, eles eram crioulos, né, de ascendência militar, que eram populistas, que tinham muito poder entre as massas, e esses caudilhos, eles ganhavam muito espaço político entre a população mais pobre, principalmente. Essa população, né, que carregava esses caudilhos nos braços e também aderiam às ideias que eles defendiam. Nós temos aqui dois caudilhos aqui para dar o exemplo do processo de independência da América, dois caudilhos que eram Simão Bolívar e José de San Martín. Esses dois foram dois crioulos militares, caudilhos, né, que ajudaram muito no processo de independência. Simão Bolívar mais ao norte, nas colônias do norte, e San Martín nas colônias do sul. Eles dois difundiram essas ideias de liberdade e ajudaram muitas colônias a se tornarem independentes. Sendo que esses dois eles tinham ideias um pouco antagônicas, um pouco diferentes, né? Por exemplo, San Martín ele era ligado mais a uma ideia de monarquia, né? Monarquista. Já Simão Bolívar ele queria a república, né? Um movimento mais republicanista e também pan-americanismo, né? Ele defendia o pan-americanismo, que era uma América única, uma América grande, uma América unida, forte, né? Eles dois não se deram muito bem nas suas ideias, fazendo assim San Martín desistiu do intento aí revolucionário na América. Já Simão Bolívar abriu espaço aí para ele para o chamado bolivarismo, que era a ideia de Simão Bolívar de criar esse Estado único. Só que ele enfrentou alguns problemas. Que problemas foram esses? Né? Ele enfrentou a resistência da Inglaterra, que queria abrir novos mercados, queriam que ela se tornasse independente, mas dependentes comercialmente da Inglaterra. Nós temos também os Estados Unidos, que através lá da sua ideia da doutrina Monroe, né, América para os americanos, e eles também queriam a centralização do poder dentro da América na mão deles, né, dos americanos. Eles não queriam uma América grande e forte, eles também fizeram resistência a esse movimento. Além do que também os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários também não, e as elites locais não quiseram apoiar a ideia
de Simão Bolívar, tá? E chegamos ao final de mais uma aula, tá? Falei um pouco aí de uma forma resumida esse capítulo explicando como que se deu aí esses fatores principais